Fala galera! Vamos dar continuidade então aos nossos estudos de direito constitucional. Vimos no bloco passado e tratamos da questão do status jurídico dos tratados internacionais de direitos humanos, seguindo aquela ideia de que aprovados pelo quórum constitucional têm status de norma constitucional, não aprovados supralegal, e os tratados internacionais que não são de direitos humanos, internalizados, têm o status de lei federal. Obviamente, sendo direitos humanos ou não internalizados, tem apenas o status de norma internacional. Agora vamos tratar, a partir deste bloco, acerca de duas temáticas importantíssimas, que são a titularidade dos direitos fundamentais e, em segundo lugar, a sua eficácia. Dois temas bastante recorrentes e cobrados em provas objetivas. Vamos lá então, vamos iniciar com a temática da titularidade dos direitos fundamentais, ou seja, quem é o titular dos direitos fundamentais e contra quem eles podem ser exercidos, sujeito ativo e sujeito passivo da relação entre pessoas, seja de pessoas naturais ou pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que envolve aí, tendo como objeto, os direitos fundamentais. Bom, vamos à nossa lousa aqui. O caput do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Até então não nos interessa em relação à titularidade, e diz o seguinte: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, a Constituição Federal, quando fala em titularidade dos direitos fundamentais, fala aqui aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Pode voltar para mim? Qual é a questão aqui? A gente já sabe, olha, se envolver brasileiro ou se envolver estrangeiro residente no país, eles são titulares de direitos fundamentais. Tranquilo, que não tem nenhuma discussão. Se vier na prova de vocês, de forma objetiva, vocês sabem. A grande questão acerca da titularidade dos direitos fundamentais é estrangeiro, não residente no país e pessoas jurídicas. Por quê? A Constituição, quando fala em pessoas, em brasileiros, fala em pessoa natural. E quando fala em estrangeiros, fala em estrangeiros residentes no país. Bom, vamos lá. Vamos à primeira questão. Quanto aos estrangeiros não residentes no país. Senhoras e senhores, embora tenha se aberto essa discussão acerca de se os estrangeiros não residentes no país são titulares de direitos fundamentais também, por exemplo, pessoal, vem o estrangeiro aqui a turismo, ele goza dos direitos fundamentais que todo brasileiro e todo estrangeiro residente aqui goza também? Essa é a questão. E, nesse sentido, seguindo a ampla maioria, amassadora maioria doutrinária, o STF reconheceu que os direitos fundamentais se estendem também aos estrangeiros não residentes no país. Agora, cuidem a letra fria para responder a prova objetiva, O artigo 5º fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país. Não fala em não residentes. O STF é que, interpretando essa norma, ampliou o alcance dela, também localizando dentro do seu aspecto de proteção os estrangeiros não residentes no país. Tá certo? Uma questão que pode vir para vocês é a seguinte: todos os direitos fundamentais se estendem aos estrangeiros não residentes no país? Não. Há alguns direitos políticos, como o direito de votar, direito de ser votado, que não se estendem aos estrangeiros não residentes no país. Mas, senhoras e senhores, há também direitos fundamentais exclusivos aos estrangeiros, que é o de ser naturalizado. Esse é um direito fundamental exclusivo que assiste a eles. Então, norma da Constituição fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país. STF ampliou a possibilidade de alcance aos estrangeiros não residentes no país, obviamente com alguma limitação de alguns direitos que são colocados exclusivamente aos brasileiros natos ou aqueles naturalizados. Beleza?
esse é o primeiro ponto aqui da titularidade dos direitos fundamentais. Segundo ponto que nós estávamos tratando, a questão das pessoas jurídicas. Os direitos fundamentais, eles se estendem às pessoas jurídicas? E se sim, se estendem às pessoas jurídicas de direito público e direito privado? Bom, senhoras e senhores, quanto à extensão às pessoas jurídicas de direito privado, tá? Nós temos inclusive súmula do STJ que possibilita que a pessoa jurídica de direito privado sofra dano moral. Então, consequentemente, os direitos fundamentais se estendem às pessoas jurídicas de direito privado, obviamente, dentro do que as pessoas jurídicas têm por natureza. Por exemplo, o habeas corpus não é estendido à pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica não pode ser presa, não pode ter a sua liberdade de locomoção ou ameaçada ou tolhida. Então, alguns direitos fundamentais não se estendem, mas aqueles que são passíveis de extensão e aplicação, sim, segundo já decidiu o STJ e o STF. Bom, segunda questão importante, e as pessoas jurídicas de direito público? Se estendem os direitos fundamentais? Pessoal, essa é uma questão um pouco mais complexa, que envolve a extensão dos direitos fundamentais e a titularidade. É uma questão inicialmente enfrentada na Alemanha, em que em relação aos direitos instrumentais e algumas garantias processuais foi reconhecida, e que nós temos no STF poucas decisões, mas algumas decisões que, a respeito aí de algumas garantias processuais, como a questão de paridade de armas, que já foi reconhecida com base nisso, a titularidade de alguns direitos fundamentais por pessoas jurídicas de direito público. Então, com mais restrição, mas também alguns direitos fundamentais, como instrumentais e processuais, podem ser estendidos às pessoas jurídicas de direito público. Segundo ponto, então, a respeito das duas maiores dúvidas que eram as pessoas jurídicas e os estrangeiros não residentes aqui, são esses os apontamentos. Temos ainda a questão a respeito da titularidade, quem são os sujeitos passivos dos direitos fundamentais. Obviamente, os direitos fundamentais nasceram com a ideia de limitação do poder do Estado para que esse se estivesse de tomar algumas condutas em relação aos cidadãos. Então, normalmente, os direitos fundamentais, dentro de uma perspectiva histórica, eles nasceram com essa perspectiva de o Estado limitar, mas depois eles foram se estendendo também às pessoas privadas. Os próprios direitos sociais estabelecem algumas situações, pois os direitos coletivos e depois ainda sendo reconhecida a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Então, sujeitos passivos, Estado e privadas, pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Beleza, galera? Acerca da titularidade dos direitos fundamentais, ok? Cuidem só essa questão da letra fria de lei, que muitas vezes agrega-se a questão dos estrangeiros não residentes no país e não é a letra fria do artigo 5º. Bom, e o segundo ponto a ser abordado neste bloco é o ponto relativo à eficácia dos direitos fundamentais. E a primeira coisa que nós precisamos saber, e a premissa que devemos partir, é entender o que é a eficácia. E para entendermos o que é eficácia, precisamos saber antes o que é validade, o que é vigência e o que é eficácia, diferenciar essas duas coisas para situarmos o que é eficácia e, a partir disso, transportar esse conceito para a temática dos direitos fundamentais e aí sim trabalhar a temática da eficácia dos direitos fundamentais, um dos pontos mais cobrados e mais importantes desta matéria. Vamos lá então, venham comigo na nossa lousa para a gente entender aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. A gente precisa entender então qual a diferença e o que significa validade diferente de vigência e diferente de eficácia. E o que significa cada um desses conceitos. Bom, validade. O que significa validade, senhoras e senhores?
Validade é, aí numa ideia mais positivista, uma lei, um ato normativo que cumpra dois requisitos essenciais. Que seja deflagrado por um órgão ou uma pessoa com competência para tanto, número 1, e 2, que siga o devido processo para tanto. No caso do Brasil, o devido processo legislativo. Então, se for deflagrada pela autoridade com competência de iniciativa para a lei e se respeitar o devido processo legislativo, teoricamente nós já teríamos validade na ideia positivista. Então, teríamos aqui o primeiro elemento e o segundo elemento como ideias positivistas. Tanto que o positivismo jurídico, senhoras e senhores, não se preocupava com a questão do conteúdo da norma. Alguns autores, inclusive, dizendo que o direito poderia ter qualquer conteúdo, como Hans Kelsen. Agora, há um terceiro elemento, tá? Que é um elemento aí chamado de pós-positivista, ou por alguns de jus-naturalista, que é um elemento que agrega para o conceito de validade uma questão material, ou seja, não basta que a lei siga um procedimento, que seja deflagrada pela autoridade competente, ela tem que ter algum conteúdo mínimo moral, ou seja, nas democracias constitucionais, como na democracia brasileira, exige o respeito aos direitos fundamentais. Por quê? Senão vai ser inconstitucional e inválida. Então, no nosso caso, não é qualquer conteúdo que vai ser direito, porque exige, no mínimo, o respeito às cláusulas pétreas, e aqui nós tratando o respeito aos direitos fundamentais como um limite corretivo material ao direito. Então, validade é isso. Respeito à autoridade competente, ao devido processo e aos limites materiais. Limites formais e limites materiais. Tá? Esses limites materiais, inclusive, são muito tratados pelo próprio Ferraioli, né? Que sempre foi um dos, mesmo denominado neopositivista, que sempre tratou desse aspecto material para a correção do direito. Segundo ponto, pode voltar para mim, o segundo ponto que nós temos é o ponto da vigência. Segundo elemento para a gente trabalhar. E vigência é diferente de validade, porque a vigência, na verdade, significa o tempo de validade da lei. Porque a lei pode ser válida, mas ela pode ter um tempo de vigência. Ela pode ter um tempo já determinado nela mesma, naquelas leis temporárias, ou ela pode ser uma lei que venha a ser revogada posteriormente. Então vamos para a nossa lousa aqui. Vigência, então, em relação à validade, é o tempo desta. O tempo de validade da lei. O tempo de validade da lei. E o que é eficácia, senhoras e senhores? Já vimos o que é validade, vimos o que é vigência, a diferença, e o que é eficácia. Eficácia, pode voltar para mim, eficácia são, na verdade, os efeitos jurídicos produzidos por esta lei válida e vigente. São os efeitos jurídicos dessa lei, certo? Porque é possível que uma lei seja válida e vigente e não tenha eficácia. É possível que uma lei tenha eficácia e não seja válida. E assim sucessivamente. Nem sempre todos os elementos vão estar presentes. Agora, é óbvio que o ideal dentro do direito é que todos esses elementos estejam presentes. Pode voltar para a nossa lousa, então? Então, dentro dessa diferença, o que nós vamos trabalhar aqui, senhoras e senhores, é a eficácia. E a eficácia dos direitos fundamentais. Esse é o nosso segundo ponto neste bloco. Pode voltar para mim. E o que é a eficácia dos direitos fundamentais? É a produção de efeitos jurídicos pelos direitos fundamentais. Senhoras e senhores, as declarações de direitos previstas aí ao longo dos séculos, nem sempre elas produziam efeitos jurídicos. Muitas vezes eram tratadas aí como normas programáticas, muitas vezes eram entendidas como normas políticas, sobretudo na tradição francesa, que dependiam, esses direitos fundamentais, para terem eficácia, de intermediação legislativa, e é através disso que formavam direitos subjetivos. Já na tradição norte-americana, isso foi um pouco diferente.
se admitindo desde já a possibilidade do controle de constitucionalidade e da eficácia das normas constitucionais, inclusive dos direitos fundamentais. Com o passar dos tempos, sobretudo no período pós-guerra, foi se admitindo que os direitos fundamentais eles constituem direitos subjetivos e possuem eficácia, embora eficácias diversas, reconhecidas de formas diferentes em cada local, em cada país, inclusive nos seus planos que a gente vai ver. Então, a eficácia dos direitos fundamentais são a produção de efeitos jurídicos pelos direitos fundamentais, que nem sempre foi assim. Muitas vezes os direitos fundamentais estavam nas declarações de direitos, mas por si só não produziam efeitos jurídicos. Dependiam de uma intermediação legislativa para tanto. No pós-guerra, sobretudo, é que as constituições passaram a ter a característica da normatividade, e a partir da característica da normatividade, deixaram aquele aspecto meramente político de lado, se tornou norma, e se tornando norma, constituiu direitos subjetivos e direitos subjetivos que possuem eficácias. Ponto. Este é o ponto que devemos partir. Obviamente, senhoras e senhores, aqueles direitos fundamentais negativos ou os direitos fundamentais de defesa são os direitos fundamentais que têm uma eficácia mais natural. São os direitos fundamentais que têm uma eficácia menos discutível. Porque dependem de regra de uma abstenção do Estado. Olha, o Estado deve respeitar a liberdade de expressão, deve respeitar o direito de propriedade. Todavia, há direitos prestacionais também, que dependem de atitudes positivas do Estado e que muitas vezes dependem da execução de orçamento. E a respeito da eficácia desses direitos é que o tema sempre foi um pouco mais polêmico, sobretudo a respeito da eficácia dos direitos fundamentais sociais, como o próprio direito à saúde, que no Brasil foi reconhecido sobretudo no início deste século. Discussão que se tem, há um direito fundamental à moradia, em que dimensão existe, em razão das limitações orçamentárias do Estado, direito à alimentação, etc, etc, etc. Nesta seara dos direitos sociais é que realmente a eficácia dos direitos fundamentais possui algumas resistências maiores. O STF vem entendendo que todos os direitos fundamentais possuem eficácia. Todavia, em relação aos direitos fundamentais sociais, que também possuem eficácia, vem estabelecendo o Supremo Tribunal Federal uma concepção minimalista, ou seja, que a existência de um direito subjetivo passível de exigência através do judiciário, a justiciabilidade desse direito social, ela só se encontra naquele elemento do núcleo essencial e naquele elemento que constitui o mínimo vital das pessoas. Aí sim, por exemplo, o próprio direito à saúde é passível de ser exigido judicialmente? O Supremo vem entendendo que sim. Já um direito à moradia, eu quero que o Estado me forneça uma moradia. Em virtude das situações que envolvem a limitação orçamentária, muitas vezes não. Então essa é a premissa que nós temos que partir. Todos os direitos fundamentais constituem alguma espécie de direito subjetivo, eles possuem eficácia, agora os direitos prestacionais vem se reconhecido a dimensão subjetiva para eles, passível de exigibilidade certa do Estado, apenas naquele núcleo essencial que configura o mínimo existencial. Essa vem sendo a interpretação que o Supremo Tribunal vem dando a respeito da eficácia dos direitos fundamentais. Além disso, senhoras e senhores, nós temos três tipos de eficácia dos direitos fundamentais. E quais são esses três tipos de eficácia dos direitos fundamentais? Nós temos a chamada eficácia vertical, temos a chamada eficácia horizontal e temos também uma que eu vou colocar em vermelho, chamada de eficácia diagonal, que não é reconhecida por todos, mas vocês precisam saber o que significa essa eficácia diagonal aqui na nossa lousa Vitor. Bom, na nossa lousa ainda, antes da gente entrar nesses conceitos, eu vou mostrar para vocês aqui a previsão constitucional existente acerca da eficácia dos direitos fundamentais. Diz a Constituição
que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Isso, por uma inspiração alemã, se diz que as nossas normas têm aplicação imediata. Então, se elas têm aplicação imediata, elas constituem direitos subjetivos e elas também possuem eficácia. E esse termo imediata aqui, senhoras e senhores, significa até mais do que direta. E se discutia, em alguma medida, se os direitos sociais estavam também aqui dentro dessa cláusula primeira, o que eu já disse para vocês que o Supremo confirmou que sim. Agora, o que se discutia também a respeito dessa cláusula aqui do parágrafo 1º é que se essa eficácia também atinge particulares. Ao contrário, por exemplo, de Portugal, que tem essa previsão expressa, a nossa Constituição não tem. Mas o Supremo tem admitido o que a gente vai trabalhar agora. Então, o que é a eficácia vertical dos direitos fundamentais? A eficácia vertical dos direitos fundamentais, aqui na nossa lousa, é aquela eficácia que se dá na relação Estado-pessoas. E aqui, consideradas pessoas, todas aquelas titulares dos direitos fundamentais. Então se dá, na verdade, numa relação vertical, numa relação desigual, numa relação de alguma hierarquia e subordinação entre o Estado e as pessoas. Essa é a relação vertical dos direitos fundamentais. Por exemplo, que o Estado respeite a minha liberdade, que o Estado respeite a minha propriedade, numa ideia de defesa, ou também que o Estado me promova a saúde, que o Estado me promova a alimentação. Essa é a ideia da eficácia dos direitos fundamentais de forma vertical, nessa relação de pessoas, todas aquelas que nós vimos, titulares dos direitos fundamentais, em relação ao Estado. Vamos voltar para a nossa lousa aqui, então. A segunda espécie de eficácia é a eficácia horizontal. E aqui, embora não tenha previsão expressa na nossa Constituição da vinculação dos direitos fundamentais em relação aos particulares, o STF vem entendendo que sim. E aqui se dá, senhoras e senhores, essa vinculação entre particular e particular. Não numa relação vertical, Estado-pessoa, mas numa relação horizontal, particular em relação ao particular. Exemplo que eu dou a vocês, um caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, exclusão de um associado de uma associação. Esse associado tem o direito fundamental ou contraditório para ser excluído, ele pode exigir o respeito a esse direito ao contraditório, a ser ouvido e a ter conhecimento de tudo, a poder influenciar a decisão. O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que deve, inclusive nessas relações particulares, os direitos fundamentais serem observados. O grande problema, e o que a gente vai ver aqui, é que há, em relação a essa eficácia horizontal, 4 teorias. A primeira teoria, que é chamada de eficácia direta dos direitos fundamentais de forma horizontal, entre particulares, que entende que os direitos fundamentais incidem em todas as relações particulares. Mas, senhoras e senhores, qual seria esse problema? Estabeleceria aí uma ideia talvez de igualdade em relação às situações entre particulares, que poderia engessar e trazer algumas limitações indevidas à autonomia privada. Exemplo, o professor Barroso dá, por exemplo, se eu quero namorar uma menina e ela não me quer, eu posso exigir então que ela faça uma licitação para escolher entre mim e aquela pessoa que ela quer, com base no direito à igualdade, que se torna um absurdo. Tá? Então a ideia dessa eficácia direta dos direitos da eficácia direta horizontal dos direitos fundamentais seria essa, ou seja, que os direitos fundamentais se aplicam nas relações privadas de forma direta. Agora, essa teoria, senhoras e senhores, ela não desconhece os limites que a autonomia privada tem e as questões que a igualdade devem ser tratada. Inclusive estabelece que naquelas situações de liberdade da autonomia privada, a autonomia privada deve prevalecer. Mas entende que, de regra, em muitas situações, se dá essa aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas, reconhecendo esses temperamentos. Temos uma segunda teoria, na nossa lousa aqui, que é da eficácia indireta ou imediata. Ou seja,
Aquela eficácia que se dá através de uma intermediação legislativa ou através de cláusulas gerais, que é a tese, por exemplo, adotada na Alemanha. Mas aqui também, senhoras e senhores, embora exija de regra essa intermediação legislativa, se reconhece nessa teoria da eficácia imediata ou indireta, de forma horizontal, dos direitos fundamentais, que os direitos fundamentais, mesmo que exijam isso, eles têm alguma eficácia no plano privado, de alguma forma mesmo sem isso. Por quê? Porque os direitos fundamentais têm uma normatividade a partir da Constituição, embora de regra a eficácia no plano particular se dê dessa forma. Nós temos uma terceira teoria, tá, que acaba superando essa dicotomia entre as duas primeiras e entende que, na verdade, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais depende de uma ponderação, no caso concreto, entre a autonomia privada de um lado e os direitos fundamentais de outro. Por exemplo, que nós temos o ministro Barroso que entende isso. Tá? Então ele vê, olha, a autonomia privada sempre é um fator de resistência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais que deve ser ponderado no caso concreto e se verificado se vai incidir aquele direito fundamental na relação privada ou se a autonomia privada vai prevalecer. E nós temos uma quarta teoria, que é a teoria adotada pela Suprema Corte norte-americana, que entende que existe aí uma ineficácia, que os direitos fundamentais não incidem nas relações privadas, só na relação entre Estado e pessoas. Mas não é bem assim, tá? Porque a Suprema Corte, em alguns aspectos, equipara as pessoas ao Estado e, dependendo das situações também envolvendo dos casos, como serviços de interesse público, também faz essa equiparação. Então, de forma transversa, acaba admitindo, tá, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais em algumas situações, o que é, inclusive, muito bem dito pelo professor Virgílio da Silva nesse sentido, que, embora negue essa eficácia, acaba em algumas situações admitindo que se equipara a algumas das teorias da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mas são essas as quatro teorias que nós temos e o Supremo Tribunal vem entendendo pela possibilidade da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Nós temos uma terceira vertente, que é a chamada eficácia diagonal dos direitos fundamentais, que é uma teoria do professor Sérgio Contreras. E o que fala o professor Sérgio Contreras nessa eficácia diagonal, tá? Diagonal dos direitos fundamentais? Que em algumas relações, mesmo privadas, há uma desigualdade. E nessas situações de desigualdade, os direitos fundamentais incidem para garantir algumas posições jurídicas às pessoas. Exemplo, direito do consumidor, a parte contratual, em que se presume que o consumidor tem hipossuficiência e uma disparidade em relação ao fornecedor. Então, nesses casos, o professor Sérgio Contreras entende que, para se estabelecer uma isonomia um pouco maior, os direitos fundamentais incidem numa eficácia diagonal, tentando equiparar e equilibrar essas situações. Mas são essas três teses que nós temos acerca da eficácia dos direitos fundamentais: vertical, horizontal e agora se fala também de uma eficácia diagonal. Além disso, a nossa Constituição traz, no parágrafo 1º, a previsão acerca da eficácia dos direitos fundamentais, que o Supremo entende que se aplica a todos os direitos fundamentais e, obviamente, que em relação àqueles prestacionais tem a questão da limitação e do poder do Estado. Assim, senhoras e senhores, encerramos este bloco. Agradeço a atenção de todos. Continuamos com a matéria da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais.